Fala galera, mais uma aula aqui de Engenharia Econômica e hoje eu vou fazer aqui alguns exemplos de fluxo de caixa e de indicadores financeiros. Então, através dessa planilha aqui, a gente vai aprender como que organiza basicamente uma planilha ali de fluxo de caixa, a fim de gerar os valores necessários para a gente conseguir tirar os indicadores financeiros através do Excel pelas fórmulas propostas aqui. Então, o que vocês podem ver aqui é um exemplo de fluxo de caixa. Eu tentei fazer um exemplo bem simples, assim, colocando apenas poucos custos e apenas um produto dando uma receita ali, para tentar simplificar ao máximo a título de fazer alguma coisa bem didática. Então, como que eu construí essa planilha aqui? Primeiro, eu começo colocando aqui uma parte no fluxo de caixa que é a fim ali de me ajudar realmente a entender como que está sendo as vendas. E isso é importante porque eu coloco depois a minha análise de sensibilidade utilizando esses dados aqui. Eu posso ou mudar ali a quantidade vendida ou alterar o preço e eu vou ter os resultados ali ao decorrer da minha planilha. E em muitos exemplos que vocês podem encontrar por aí, é mais comum de a gente encontrar boas partes dessa planilha distribuído em outras abas do mesmo arquivo, fazendo assim que fique mais bonito, mais fácil de apresentar o trabalho. Mas como isso aqui é um fim didático, eu deixei assim mesmo. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é o quanto de vendas eu estou esperando nesse projeto. Envolve essa parte aqui. E a receita vai ser gerada ali pelo preço vezes a quantidade. Aqui eu coloquei esse 20 aqui porque em vez de distribuir os 20 aqui por cada um dos meses, a gente poderia também colocar um 20 aqui e depois travar ele na fórmula ali das receitas. Dessa seguinte maneira, sempre que tem aqui um cifrão antes da letra, ela trava a coluna da letra, então você pode arrastar a fórmula para qualquer lugar e essa letra não vai mudar, e quando a gente trava aqui a coluna também, a gente consegue travar os dois aqui. Então, para qualquer valor que eu arrastar essa fórmula aqui, ela vai ficar sempre o D5 como casa para pegar o preço ali e multiplicar pelo G4 que vai. E daí quando eu vou arrastando ele vai vindo para cá também. Então essa é a primeira coisa que eu coloquei ali. Segunda coisa que eu coloquei, né, para iniciar ali realmente o fluxo de caixa, e aqui mesmo que começa o fluxo de caixa, são os gastos iniciais. Então nesse exemplo aqui eu coloquei uma reforma de 100 mil, mais uma produção de conteúdo, produção inicial às vezes, algum tipo de gasto qualquer ele que seja ali produção de um menu para um restaurante, seja um site para uma empresa, qualquer coisa, né? É só a título de exemplo. Então, de gasto inicial ali, né, a gente tem ali 200 mil. E aqui eu separei alguns gastos, para título de exemplo, apenas em alguns gastos fixos e alguns variáveis, né? Claro que tem gastos que são semifixos e semivariáveis, e acho que a melhor maneira de colocar esse tipo de gasto é realmente separando uma parte para cada um. Por exemplo, se a energia elétrica é um ponto importante das despesas relacionadas à parte administrativa, que englobam o geral da empresa, como a produção, que às vezes envolve uma máquina, a gente pode dividir ali a energia elétrica em dois patamares. Um componente fixo, que envolve o pagamento das despesas de energia elétrica com a administração da empresa, com escritórios e tudo mais para o geral da empresa. E outra parte variável, que envolve ali a produção. Nesse exemplo aqui eu coloquei esses gastos de aluguel, água e luz como fixos. Então o que a gente coloca aqui? Eu coloquei R$1.000 de aluguel para a empresa, né, num ponto comercial, por exemplo, e coloquei R$200 para água e luz. Coloquei aqui funcionários, né, nesse caso aqui, para simplificar mais ainda, eu coloquei como se os encargos estivessem aqui incluídos também. Então coloquei um valor de 2.000. Mas claro que quando a gente vai especificar mais a planilha, a gente coloca 13º e encargos separadamente para a gente poder calcular melhor. Mas a título de exemplo aqui, isso aqui já está servindo. E alguns custos variáveis. Os custos variáveis, eu coloquei aqui um componente como se fosse da matéria-prima, que custa ali R$5. Dado que a gente produziu 300 unidades, então o valor aqui eu coloquei nessa fórmula. Então eu travei aqui a célula E21 e arrastei aqui
para as outras demais células, assim ficou tudo na mesma fórmula, sempre pegando o valor aqui da matéria-prima que eu coloquei. Então, se eu quiser mudar o valor da matéria-prima para entender como que os meus dados vão ficar, eu posso só alterar aqui e já vai mudar toda a planilha, porque toda a planilha pega desses dados aqui. Então, vamos pôr aqui 5 de novo para deixar como estava. E aqui uma parte de comissão de vendas. Como que a gente calcula a comissão de vendas? Bom, a gente entende pela receita, então 300 vezes 20 vezes 10%. Então aqui vocês podem ver também, travei aqui os 10% e arrastei, então ela vai pegar esses valores aqui para cada um desses períodos. E aqui é uma parte de somatório. Primeiro mês tem apenas o somatório ali dos gastos iniciais, e aqui no primeiro período do custo acumulado é apenas igual ao valor de cima. Já no segundo período aqui, né, o raciocínio da soma é o mesmo, que vai englobar todos esses valores aqui. Já o valor aqui do custo acumulado, eu vou pegar esses 200 da parte de trás aqui e vou somar com essa parte aqui de cima desse período 1. E vou pegar isso aqui e vou arrastar para todos os custos aqui. Aí a partir da receita, eu fiz como? Multipliquei aqui o preço. Eu podia colocar também essa célula aqui, ao invés do D5, colocar o G5. E também, sem travar aqui, ia dar o mesmo resultado. Nas outras planilhas estão assim também. E multipliquei preço vezes quantidade, coloquei ali minhas receitas. E aí no final eu coloquei aqui um somatório para ver quanto de receita total a gente teve ali nesse período. E também a gente pode colocar aqui um somatório nessa parte aqui também, que vai ajudar a gente a entender, né, quanto que é a diferença de um para outro aqui. O lucro bruto nada mais é do que a receita menos os custos, no caso aqui os custos totais, que se dividem em custos variáveis e fixos, no caso. Então a gente coloca aqui esses dois valores, pega aqui no cantinho e arrasta até o final. E aqui mais um outro somatório dessa coluna aqui. Para fechar, eu coloquei aqui um exemplo de imposto. Nesse exemplo aqui eu coloquei 5% nessa taxa aqui. Então se eu quiser mudar também, igual eu fiz aqui na matéria-prima, eu posso alterar o valor aqui, já vai mudar a planilha inteira. E aqui eu coloquei 5% em cima do lucro bruto, né? Título de exemplo. Então eu pego e coloco ali os 5%, travo a célula e multiplico ali pela célula G30, né? Que no caso aqui é onde está o lucro bruto, para eu chegar ali no meu lucro líquido. Pega aqui no canto e arrasta também no final. Depois eu cheguei aqui no lucro líquido, que nada mais é do que o lucro bruto descontado os impostos. E aqui o lucro líquido acumulado, que eu faço da mesma maneira que eu fiz ali o custo total acumulado. Beleza? Aí no final temos esse valor aqui de 42.750 mil. Então isso aqui, por esse exemplo, é o que teria de receita depois ali do primeiro ano de operação. Ou seja, só considerando aqui todas as receitas, aqui todo o lucro. Então no primeiro ano, o que a gente tem aqui é esse somatório aqui. E essa parte aqui ela não pega o período zero, porque o período zero vai entrar em outra parte ali na próxima planilha. E é importante isso para a gente entender o quanto que a gente teve ali de lucro líquido, sem contar os gastos iniciais. Isso vai ser importante para depois a gente separar ali e calcular os índices financeiros de uma maneira mais fácil. Aqui a gente está no período zero. Aqui começa o primeiro ano, né? Eu dividi ali em 12 meses. E vale ressaltar também que se você quiser fazer uma planilha mais detalhada, basta abrir uma outra aba, por exemplo, e colocar ali cada um dos dias do mês separadamente e fazer o somatório de tudo e depois jogar nessa planilha mensal para depois jogar numa planilha anual, né, um fluxo de caixa anual que vai servir realmente para a gente calcular os indicadores. Então esse é o exemplo para o primeiro período, também englobando aqui já o período zero, né, para ficar mais fácil de entender. E aí por sequência aqui eu coloquei, e aí na sequência eu fiz o mesmo exemplo, só copiei e colei a planilha e coloquei aqui alguns valores diferentes, né? Por exemplo, ó, no segundo ano vamos aumentar o preço aqui para 22. E eu vou colocar aqui uma demanda de 600, né? O cara está vendendo 600 unidades daquele produto. E os custos aqui eu coloquei igual. O que vai mudar aqui nesse caso é o custo da parte variável, né? Porque a quantidade aqui mudou e o preço também mudou. Aqui também então vai mudar a receita.
e o resto continuou o mesmo. O resultado final vai aqui os 62.472. Aí eu fiz isso igualzinho para o terceiro período, 62.472. Também para o quarto período eu só aumentei um pouquinho o preço aqui para dar uma diferencinha, né? Mas não coloquei nenhum outro reajuste, né? Mas eu também poderia colocar também um preço maior tanto no salário como na comissão ou no custo da matéria-prima, e no final coloquei aqui. Cheguei aqui um pouco um preço um pouquinho maior, dado que eu não mexi aqui nos custos, só para ser um pouco mais didático. O lucro aqui no final foi um pouco maior. Então esse é um fluxo de caixa, beleza. Chegamos até aí, como que a gente calcula os indicadores? E daí aqui eu coloquei essa outra aba no mesmo arquivo para poder puxar os dados aqui e trabalhar numa planilha diferente para ficar mais organizado. Então primeiramente esses investimentos iniciais aqui, eles vêm lá da aba do fluxo de caixa. Então por essa sintaxe aqui eu pego os dados de F24, olhando ali onde está o F24, ele está aqui nessa parte azul aqui no primeiro ano. Eu coloquei azul, as partes aqui da planilha que vão para a outra aba. Coloquei uma taxa de desconto ou uma taxa mínima de atratividade de 10%. E aqui os demais valores que vão aparecendo no fluxo de caixa, eles apareceram aqui, né? São esses valores que são resgatados ali da outra planilha. Então, cada um com seu respectivo valor ali. Então, a primeira coisa que é importante calcular é entender aqui o valor presente. Como que a gente calcula esse valor presente? A gente usa essa formulinha aqui. Primeiramente, a gente coloca aqui igual VP. Daí eu travei aqui a célula da taxa. Então, você pode ou colocar o cifrão ou apertar F4 duas vezes, que daí vai travar a coluna e a linha. Ponto e vírgula, depois a gente coloca aqui o período, nesse caso aqui é o F4 da planilha, aqui então é o período 0. Depois ele pede aqui um pagamento. Esse pagamento você pode deixar em branco, né? Porque ele é mais utilizado quando a gente faz um pagamento constante no tempo. Então, nesse caso aqui não precisa. E por último, ponto e vírgula, coloca um sinal negativo e o primeiro valor ali que a gente quer corrigir, o G4 nesse caso aqui. O valor negativo é importante por causa da lógica do cálculo ali do Excel entre o fluxo de caixa, e aí assim a gente consegue o valor que a gente quer mesmo. É coisa do Excel, é esse negativo. E aí tendo esses valores aqui em mente, aperta Enter aqui e depois é só arrastar aqui para baixo, pegar no cantinho e arrastar, a gente vai ter as fórmulas ali todas do mesmo jeito. Então, encontramos aqui o valor presente. Então, aqui temos as fórmulas aqui dos indicadores que a gente vai encontrar. Então, o primeiro deles é o valor presente, já encontramos ali. Aqui o importante também é calcular o somatório dos valores presentes, né? Dessa parte aqui no caso. Então, temos aqui a formulinha que vai pegar e somar todos esses valores ali depois do período 0. E como que a gente encontra o VPL? Aí tem duas formas de fazer isso aí. A primeira delas é simplesmente somando os valores do somatório dos valores presentes com o valor do fluxo de caixa. Então ali é 234 mil menos 200 mil, vai dar ali 34.560. Ou a gente pode utilizar a fórmula do VPL do próprio Excel, que é também bem simples. Envolve aqui a gente colocar aqui a taxa primeiro, os valores a partir do período número 1, porque se você colocar o 200 aí nesse caso, ele vai entender que o 200 está no período 1, quando na verdade ele está no período 0. Então tem que, nesse caso aqui, começar do período número 1 e até o último período. Então esse é um erro comum que a gente encontra aí nas planilhas, de selecionar todos os valores, e isso aí acaba induzindo ao erro, né? Vai dar um valor ali que não é o correto. E desse valor aqui que a gente encontrou do VPL, a gente tira, né, o valor do investimento inicial. Então a gente vai ter ali do mesmo jeito 34 mil para os dois casos. Beleza, agora vamos para a TIR, taxa interna de retorno, que vai falar ali quanto que é a rentabilidade do meu empreendimento. Então a TIR é só digitar TIR, abrir o parênteses e colocar ali todos os fluxos de caixa. Nesse caso tem que incluir o período 0.
Apertou o Enter, já temos aqui a TIR. A seguir, o índice de lucratividade. Basta dividir aqui o somatório dos valores presentes pelo investimento inicial. E aí nós temos esse indicador que vai falar que a cada R$1 investido, R$1,17 vai ser gerado. E por último aqui o payback. O payback, ele é um dos indicadores mais simples da gente calcular, mas é um dos que tem a maior fórmula aqui para sair desse jeito aqui, né? Discriminado exatamente os anos, meses e dias exatamente. E nesse caso aqui é o payback descontado, porque eu utilizei ali os valores presentes do fluxo de caixa. Então, como que a gente calcula o payback? Primeiro, a gente calcula esse valor presente acumulado. Então, o primeiro valor presente acumulado é igual ao valor que está aqui em H4. O segundo, eu já faço a mesma lógica que eu fiz ali nos fluxos de caixa. Então, eu pego esse primeiro valor e tiro e somo com esse outro aqui. E depois eu puxo aqui no canto e arrasto. E aí todos vão ter o valor já definido ali do valor presente acumulado. E quando que a gente tem o payback? Quando a gente entra ali no 0 a 0 nesse valor acumulado. Então a gente sabe que até o período número 4 a gente ainda estava negativo e entre o 4 e o 5 ficou positivo em 34 mil. Então como que a gente encontra o valor exato desses 4 anos, 3 meses e 21 dias? Primeiro eu sei ali que o valor inteiro desse payback é 4 e eu preciso encontrar essa segunda parte aqui. Tem dois jeitos de encontrar essa segunda parte. Bom, o primeiro jeito de encontrar essa parte quebrada, fracionada do ano, é por essa formulinha. E eu coloquei aqui duas fórmulas dentro de uma. Então, primeiramente, coloquei um índice para saber aqui quando que o valor fica igual a zero dentro dessa matriz aqui. E eu coloquei essa primeira opção que indica maior que zero, no caso. E dividi, né, usando a mesma fórmula, essa segunda parte aqui para encontrar o primeiro valor mais um. Para entender aqui, porque ele tem que pegar, nesse caso aqui, o quarto período daqui e aqui o quinto período. Uma forma mais direta de fazer isso é dividir esses valores. Esse último valor negativo desse período aqui 4 com o valor do próximo período. Então, dividindo um pelo outro, eu vou ter ali o 0,31. Então, somando tudo aí, eu tenho essa fórmula que vai calcular diretamente ali o que eu preciso realmente. Então, eu, através daquela fórmula aqui, eu pego e fraciono os valores ali, eu coloco isso de maneira completa aqui. E aí eu encontro o número de dias correspondentes, que vai estar aqui. E aí eu transformo isso para dias, para depois utilizar essa outra fórmula aqui. E primeiro eu coloquei essa parte aqui, que vai dizer que se o valor do VPL for negativo, aqui vai aparecer inviável. Então, a título de exemplo aqui, vou colocar um valor aqui, -1. Então, o projeto vai ficar inviável. E aí, o restante da fórmula é um data-i, que é uma fórmula para colocar aqui a questão dos dias, meses e anos correspondentes à quantidade de dias que estão aqui. Então, eu primeiro calculo a quantidade de dias aqui do payback. E como eu utilizo valores presentes, já é o payback descontado. E depois, através dessa fórmula, eu vou escrever se o projeto é viável ou se ele, ou quantos anos, quantos meses e quantos dias eu vou ter aqui. Então aqui estão as formulinhas para cada um dos índices. E assim a gente já, com essa planilha, já calcula tudo automaticamente. Então qualquer valor que eu alterar aqui já vai alterar todos os indicadores. Então, por exemplo, se eu ganhar mais dinheiro aqui no período número 6, né, já vai mudar aqui o meu payback, meu índice de lucratividade, a TIR e tudo mais. Então é isso aí, galera. Espero que tenham aproveitado a aula aí, que tenha dado para aprender alguma coisa aqui. Com essa planilha vocês vão conseguir com certeza fazer todos os exercícios que estão propostos ali nos trabalhos e listas. Mas caso ainda tenham dúvidas, é só entrar em contato aí. Muito obrigado e até a próxima.